Olá, meus amigos feras, aqui é o professor Diego Assis e nós vamos para a nossa primeira parte da aula de Renascimento. E sim, essa é a nossa aula em que nós iremos fazer uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então vamos atentar aqui a alguns conceitos. A segunda parte será relacionada ao Renascimento comercial, enquanto que essa primeira explicará a crise da Idade Média, assunto que eu mencionei ali também no final da aula de Idade Média. Aparentemente, para que você possa entender esse assunto de crise da Idade Média, é a crise do século XIV. São eventos que ocorrem posteriormente às Cruzadas e que vai trazer um relativo enfraquecimento daquele núcleo de sociedade feudal e será uma transição para a sociedade da Idade Moderna e gradativamente a sociedade contemporânea. Será nessa aula que nós iremos conhecer uma figura importantíssima, que é a figura do burguês. Então, antes de mais nada, existe nas histórias a respeito do Apocalipse, que são 4 os cavaleiros do Apocalipse: a fome, a guerra, a peste e a morte, que é uma consequência dos outros 3. Então, esses 3 elementos, fome, guerra e morte, fome, guerra e peste, aliás, fazem parte do contexto que trouxe a crise da Idade Média. Não que antes não ocorressem problemas de fome e de guerra, mas elas vão ficar acentuadas. Quando eu menciono aqui uma crise de produção, é uma crise de produção ocasionada pela fome. O que traz um colapso do crescimento da produção é a formação de centros comerciais e urbanos. A gente pode pensar que seria ali os embriões das famosas vilas. E a próxima aula vai ficar mais interessante de a gente analisar quando vocês observarem como foi que aqueles núcleos urbanizados que se formaram na Idade Média, aqueles núcleos ruralizados que se formaram na Idade Média, como foi que eles cresceram a ponto de chegar ao que será a Europa da Idade Moderna. Então, esse colapso do crescimento da produção é uma crise de produção agrária. Então, em algumas outras localidades, como diz o tópico 2, a falta de aperfeiçoamento das técnicas agrícolas não venceria o esgotamento do solo. Então, eu queria chamar a atenção para efeito de questão para a tecnologia que eles podem usar. Nós vivemos aí um período de 1000 anos da Idade Média. Então vai do século V ao século XV depois de Cristo. Imaginem que não se criou grandes invenções ou não se formulou grandes saídas para tentar desenvolver o aumento circunstancial da produção de alimentos. E o uso do solo vai sendo sempre daquela mesma forma, o manejo do solo vai sendo feito basicamente da mesma forma. Então, essa falta de aperfeiçoamento das técnicas agrícolas será exatamente o processo que irá causar o esgotamento do solo. Aí, junto a isso, de novo, a formação de centros urbanos. Uma coisa que o aluno precisa sempre compreender é que se tem cidade, tem que ter comércio. Mas o comércio, ele necessita de matéria-prima. E as cidades necessitam de matéria-prima. Quem alimenta as cidades é o campo. Então, quando essas pessoas começam a abandonar o campo, isso é óbvio de uma forma um pouco ainda gradativa. E gradativamente elas vão ocupando as cidades, deixando o campo. Elas vão deixando de ter mão de obra no campo, ou seja, vai surgindo uma falta ou uma carência de mão de obra. Então, nas terras que já eram
precárias por conta desse esgotamento, você também agora tem uma precariedade da mão de obra e um aumento da demanda. Por quê? Enquanto que o campo produz menos, a cidade está precisando de mais alimento, porque a população da cidade está começando a inchar e aquelas vilas, elas gradativamente estão se formando em forma de cidades, com perdão da redundância, né? Estão se transformando em cidades. Então, essa seria a passagem da fome de alguma forma. Ali a isso tudo, ou seja, alinhado a tudo isso, nós temos também um problema mais grave, que se encontra no surgimento de surtos de doença, especificamente a peste negra, que tem uma origem no Oriente, porém, a forma como ela entra na Europa é que pode ser diferenciada. Então, a gente tem duas hipóteses para a entrada. Eu vou botar aqui a peste para que vocês identifiquem que se trata da segunda das 4 características citadas no início. São a grande consequência da crise da Idade Média, especificamente do século XIV. São 2 portas de entrada. A primeira porta de entrada para a peste negra na Europa, a mais utilizada em questões de vestibulares e por aí vai, é exatamente o comércio entre a Europa Ocidental, tendo como porta de entrada, e nós vamos ver na parte 2 do nosso vídeo, tendo como porta de entrada as cidades italianas, que comercializavam com o norte da África, e a segunda hipótese, o que não descarta a primeira, elas podem inclusive ser complementares, a primeira complementa a segunda, os ataques turcos otomanos a Constantinopla. Diego, não entendi não. Essa segunda parte é bem simples. Uma coisa que os turcos otomanos sempre quiseram e fomentaram durante a metade da Idade Média, até eles conseguirem em 1453, que é quando encerra a fase chamada de Idade Média, e aí a data que nós historiadores escolhemos para a virada do período medieval para o período moderno, os otomanos tentam atacar Constantinopla. Em um de seus ataques, eles chegaram a utilizar uma arma biológica, que eram pessoas que morreram de peste negra, colocavam os cadáveres dessas pessoas com as feridas expostas em catapultas e lançavam os corpos dessas pessoas por cima das muralhas de Constantinopla. Como a doença, além dela ser transmitida tem como vetor a pulga e o carrapato dos ratos, ela também será transmitida através das feridas ou dos bubões que se manifestam nas peles das pessoas que morreram ou estavam ainda infectadas por conta da peste negra. E isso teria, então, proliferado essa peste pela Europa, tendo aí alguns surtos, principalmente entre 1348 e 1350. Uma curiosidade em relação à peste é que, pelo rato ser um dos principais animais que transmitem, né, para onde o rato se prolifera, a peste também vai se proliferar, advindo aí do carrapato, da pulga, como eu citei anteriormente. É importante que vocês entendam que o habitat natural desses animais é o campo. Então, o campo também será afetado, e principalmente o campo, porque por ser vegetação rasteira, armazenamento de cereais e grãos, entre outras coisas, isso fomenta mais uma vez a fome. Então, dentro da nossa crise de produção da fome, a peste alimenta esse processo
também. E as cidades, algumas até foram abandonadas em determinados momentos. Então, perceba que uma não exclui a outra. Na primeira, talvez se não tenha ficado claro, eu citei que era o comércio entre o Oriente e o Norte da África barra Ásia. E dentro desse comércio, obviamente, dentro dessas relações comerciais, eram os navios que vinham infectados já da Ásia com tal doença. Eu citei a fome, eu citei a peste, vamos agora para a guerra. E aí, a Guerra dos 100 Anos, um estado constante de guerra praticamente, que não durou 100 anos, durou 116 anos, travados entre as duas potências europeias da época, a Inglaterra e a França, geraram todos esses problemas. O que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: uma coisa que eu sempre peço para que meus alunos observem é a Inglaterra e a França no início do conflito e no final do conflito. A gente vai ver no slide anterior que eu passei que no início a Inglaterra ela estava fortalecida. E todo o processo vai culminar numa demonstração de fraqueza da França. A França estava fraca ou enfraquecida. No final do conflito, nós teremos o inverso. Nós temos a Inglaterra enfraquecida. A França não é fraca. E o resultado disso é a entrada da Inglaterra numa guerra civil, de maneira que a Inglaterra ela estende a guerra de 100 anos para dentro de casa, ou só para um problema interno, enquanto que a França sai forte ou fortalecida. E aí nós temos a formação do absolutismo na França. Eu não estou brincando quando eu digo que toda vez que eu chego no cursinho e pego alunos que não foram alunos normalmente meus de outras escolas ou alguma coisa do tipo, eu me deparo com um problema que o aluno ele tem dificuldade de entender o que é absolutismo, que é a centralização política. Só que essa centralização política na figura do rei é o mais simples. Existem outras características que a gente vai trabalhar, inclusive, em aulas futuras. Então, vamos entender o início do conflito, porque os dois primeiros tópicos são os motivos da guerra. No caso da disputa, nós tínhamos uma geopolítica já, uma disputa territorial pela região de Flandres, rica na produção de lã, era uma área de interesse, um campo de interesse entre Inglaterra e França. Flandres fica aqui, minha gente. Opa. Flandres fica aqui, ó. Nessa região, hoje seria o equivalente à Holanda. Nós vamos, inclusive, falar dela na aula de Renascimento Comercial. Ou, melhor chamando, Países Baixos. E fica justamente o próximo ali ao meio entre as duas nações. Então eu tenho uma disputa territorial que nós podemos chamar de conflito geopolítico. Só que era uma geopolítica mais voltada para as questões da época, que eram as questões feudais de domínio territorial. Já a questão dinástica, desde o século 9, 10 e 11, existem ligações entre casamentos, formando alianças entre o reino da Normandia, que é o norte da França, com a Inglaterra. E o rei Filipe IV da França, quando morre, não deixando herdeiros, por direito, uma questão de herança ou sucessão, a Inglaterra seria aí a nova, ou o rei da Inglaterra também seria o novo rei da França. Então você tem exatamente os motivos e aqui ó, as causas ou as consequências, desculpa. Normalmente,
quando eu dou essa aula para efeito de Enem, isso já basta. Se você vai fazer uma prova mais aprofundada, como por exemplo uma prova de SSA ou uma prova voltada para os campos militares, é possível que eles façam alguns aprofundamentos. Por exemplo, Joana d'Arc aparece nesse contexto. E aí nós teremos no futuro uma aula, se dependendo de quando você esteja assistindo esse vídeo, a gente vai ter uma aula assim com reforço, né, só com o título Guerra dos 100 Anos. Antes de eu seguir para a parte final dessa primeira parte, eu queria indicar para vocês sobre esse tópico 2, o vídeo do Felipe Figueiredo, do Nerdologia, que explica sobre a peste negra. Eu não sei exatamente se eu irei conseguir, na hora que eu estiver subindo o vídeo, de me lembrar de deixar a descrição do vídeo aqui. Mas eu acredito que eu consigo, então dá uma olhadinha nos links, além do normal, vocês vão encontrar na descrição, possivelmente. Aproveita também e já se inscreve no canal. E aí, para que a gente possa entender de vez e dar adeus à Idade Média, a gente vai ler um texto do Dicionário de Conceitos Históricos, um texto que já caiu na prova do Enem, não esse, mas uma parte do dicionário já caiu na prova do Enem, e é uma dica, inclusive, que eu estou colocando no futuro, ou já coloquei, dependendo de quando você viu o vídeo, explicando sobre esse dicionário no como estudar para a história, seja para o Enem ou outras provas. Então, os autores, a professora Kalina Vanderlei e Maciel Henrique Silva, eles falam o seguinte: a Era Moderna, que é a nova fase da história que nós vamos estudar, é, sem dúvida, uma fase que inaugura, aí eu tenho aqui, a quebra dos valores religiosos dogmáticos, ou seja, aquelas verdades de fé que não mudam, católica. Os valores é o que guia uma sociedade. Esses valores estão sendo quebrados. E aí, então, você pode dizer, ai meu Deus, então o homem da Idade Moderna é um homem herege, ateu? Não. Por quê? Eu irei atribuir uma nova moral, uma moral agora racional. É a troca da fé pela racionalidade, mas aí cuidado com as cascas de banana. O homem não abandona a fé. Ele só usa agora um novo instrumento mental, que é também uma questão puramente humana, que é a moral racional. Assim, abre aspas, o Ocidente começou, desde então, a acreditar que uma pessoa, para ser boa, a partir de agora da moral racional, não precisa necessariamente ela ser religiosa. Cuidado, isso não quer dizer que ela abandonou a religião. Isso não é uma pegadinha. Isso quer dizer que ela não precisa estar mostrando ou expondo a fé dela. Ela poderia ser racionalmente boa e instituir para si mesmas, ou si mesma, desculpa, as regras ou normas que orientam, que coordenam a sua relação com o mundo e com as outras pessoas. Então, para eu ser bom, eu não preciso ter religião. Eu não preciso estar praticando a religião. Existem regras que são racionais. Eu não quero viver em sociedade, então para eu viver em sociedade, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir algumas regras e alguns princípios. Ótimo. Agora, o que é um princípio religioso? Esses aí não me interessam, ou podem me interessar sobre um outro aspecto. E aí cada um que vai criando a sua justificativa. Isso é óbvio, incomoda muito a Igreja Católica, porque aqui a gente já começa a observar uma gradação ou um gradativo enfraquecimento do poder da Igreja Católica. Cuidado, poder esse que só irá se enfraquecer no século 22, no século 20, século 22 não. Por quê, Diego? Porque até o século 19 a própria Igreja Católica ainda exerce áreas de influência, até mesmo dependendo do campo no século 20. E aí, chegando o século 20, essas questões elas estão mais postas de maneira que existe uma moral religiosa, existem as morais políticas que diz respeito às questões das suas nações, entre outras e outras coisas mais. Então, tudo o que a gente viu sobre a fome na crise de produção, a Guerra dos 100 Anos e a peste negra gerou o quarto cavaleiro do Apocalipse, que é a morte. Pessoal, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, deixa aí um joinha para dar aquela moral para o professor e a gente continuar produzindo mais conteúdo. Espero que tenha sido a contento. Até a parte 2. Bons estudos!